Diz o texto sagrado, capítulo 4 de João, um texto conhecido de todos nós, mas tem algumas verdades aqui que são pertinentes, né, ao conhecimento ou até mesmo para a mudança, né, da nossa vida, da vida cristã. Diz assim: quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém. Deus nos abençoe. Muito obrigado por poder assentar. Deus abençoe os irmãos. Muito bem. Eu gosto de toda a Bíblia, obviamente, né? Mas tem alguns livros que são extraordinários. O livro de João, ou o Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja, e é um evangelho espetacular, né? Não em detrimento aos outros, como eu falei, porque quando escreve Mateus, foi escrito para os judeus. É um livro bem informativo com relação ao judaísmo, até porque Mateus começa com uma genealogia. Judeu que se preza, ele não acredita e não aceita qualquer informação. Quando disseram que Jesus estava na área, né, e que era judeu, eles começaram a questionar: quem é esse Jesus? Quem é esse Messias? Então Mateus, para tirar toda a dúvida, ele coloca uma genealogia, dizendo que Jesus pertencia a uma árvore genealógica do conhecimento de todos. Porque quando Jesus falou que antes de Abraão existisse eu sou, aquilo criou uma forma de descontentamento na mente dos judeus. Mas como assim? Que camarada audacioso é esse? Será que ele não sabe que isso é blasfêmia? Então Mateus preocupa em mostrar para os judeus de que Jesus não era um extraterrestre, que Jesus não era qualquer um, não era um aventureiro, né, como disse Gamaliel, né? Gamaliel diz: olha, surgiu alguns por aí que dizendo serem salvadores, arrebanhando muita gente, mas não prevaleceram. E ele diz no capítulo 5, versículo 39, ele diz: mas calma lá, vamos com calma. Esse Jesus aí, essa seita, né? Seita, os sectários dessa nova religião, pode ser que seja verdade. Nós não podemos estar lutando contra Deus. Deixa, se for certo, vai proliferar, vai crescer, vai multiplicar. Então a gente precisa ter calma. Então os judeus, quando Mateus escreve o seu livro, o seu evangelho, e quando eles vê tudo aqui, todos aqueles nomes importantes ali escrito, eles dizem: realmente o homem tem pedigree, né? O homem tem pedigree. Realmente esse Jesus aí, o Jesus de Nazaré, ele é PO, né? Ele é um produto de origem. Então Mateus escreve para convencer os judeus de que a mensagem do reino era também para eles, principalmente para eles. E aí vem o livro de Marcos. O livro de Marcos foi escrito para os romanos. E quando os romanos começam a ver Jesus logo de imediato trabalhando, aquilo causou neles um certo contentamento. Esse é dos nossos, porque os romanos, eles prezam e prezavam naquela época pelo trabalho, pelo serviço. Alguém que fosse ocioso, preguiçoso, não estava na lista, né? No currículo dos romanos. Não, mas Jesus já entra de cravo com a chuteira, né? É o evangelho que já entra assim, Jesus já trabalhando abruptamente. E aí eles entendem que aquele evangelho também era para eles.
Era para os romanos. E quando escreve então para Lucas, escreve o Evangelho, ele escreve para os gregos, porque os gregos se sentiam, né, a última Coca-Cola do deserto em padrão de beleza e de conhecimento. Eles se sentiam assim, a última bolacha do pacote, né? Aquela Mabel, aquela rosquinha, quando você vai lá, né, de manhã cedo, só tem uma para pôr no leite e misturar, né? Eles se sentiam assim, a última bolacha do pacote. E então Lucas vem requintadamente, minuciosamente, colocando Jesus como homem perfeito. Como diz um teólogo americano, perfect man, né? Era aquele homem em que o padrão de beleza, não só física, né? Porque para o padrão dos judeus, Jesus não era feio. Agora, para o padrão latino-americano, né? Os judeus não são tão bonitos, mas para eles lá, ter cabelo comprido, barba cerrada, né? Ter um porte físico atlético, porque Jesus tinha um porte físico atlético. Agora já imaginou alguém trabalhando numa marcenaria, né? Puxando plano o dia inteiro? Você acha que fica fraquinho, velho? Assim? Não fica. Ainda mais comendo maná todo dia, né? Comendo pão sem fermento todo dia. E Lucas então preocupa-se em apresentar aos gregos Jesus como um homem perfeito. Um homem perfeito. Mas quando chegamos em João, há uma mudança radical. Jesus é apresentado para a igreja como Filho de Deus. Jesus agora se apresenta para a humanidade como o Salvador. É só na igreja que temos essa oportunidade ímpar de ter o próprio Cristo dentro da igreja. E a igreja somos nós, eu e você. Não é esse templo, né? Aqui é um templo, mas igreja é eu e você. Então dentro de mim e dentro de você existe o reino de Deus, na pessoa bendita de Jesus. Na pessoa bendita de Jesus. As pessoas são muito céticos, né? Jesus continua salvando, mas ultimamente as pessoas estão, não sei aqui, né, no Tocantins, mas Goiás, há um celeiro muito grande de crentes, né, de pessoas. Existe cidade no Goiás que 90%, 80%, 70% são evangélicos. Anápolis mesmo, que é um dos grandes polos, né, industriais e políticos do estado, existe 60% de evangélicos. Mas ultimamente parece que as pessoas ficaram tão céticas, que não conseguem mais ver Jesus dentro da congregação, e nem mesmo dentro dele. São céticos, viraram a casaca, né? Mudaram de paradigmas, e para pior, diga-se de passagem. Mas quando João escreve o seu evangelho, ele traz o evangelho para dentro da igreja, dizendo: é aqui que Jesus habita. É aqui que Jesus habita. É o tabernáculo, como diz, né? Jesus tabernaculou e foi dentro da igreja. Ele veio habitar dentro da igreja. É um evangelho extraordinário. É tanto que os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, né? Evangelhos sinóticos. Ou seja, eles olham para a mesma direção, ainda com escrituras diferentes, mas olham para a mesma direção. João não enquadra nesses evangelhos sinóticos, porque João já trata diretamente com a igreja. Com a igreja. E quando lemos essa passagem, eu quero já falar aqui nesse tempo que me resta, dessa passagem. Os irmãos sabem que Samaria, uma província que foi invadida por vários tipos de povos. Vários tipos de povos. Samaria habitava babilônicos, assírios, sírios, egípcios e judeus. Só que esses judeus que habitavam em Samaria eram aqueles judeus que foram fabricados na China, né? Não tem nenhum chinês aqui não, me perdoe, né? China deve ser muito bom, né?
eram meio falsificados. E eles não se comungavam. Se quisesse ofender um judeu, chamasse ele de samaritano, para você ver. É como chamar um corintiano de São Paulino, né? Ou então de palmeirense. É chamar para briga. É chamar para briga. Então Samaria tinha essas várias faces. Era tanto que era uma cidade sem identidade. Eles não tinham identidade. Quando os reis conquistaram, principalmente os assírios conquistaram Israel em 722, o que eles fizeram? Chamaram os povos vizinhos e apadrinhados, diz: vamos habitar Samaria, vamos levar o povo para lá, porque lá é o lugar deles habitarem. Então Samaria ficou sem identidade, com a face de várias nações, e isso trouxe desconforto para Israel, apesar de estarem bem próximos. Mas Israel não se comungava, porque era um povo sem identidade. Eles adoravam aparentemente Deus no Monte Ebal, no Monte Gerizim. Eles tinham essa afeição pelo Deus de Israel, mas na prática, no cotidiano, eram pessoas idólatras, eram pessoas ocultistas, pessoas de várias religiões, miscigenação religiosa, e isso tirou a identidade. E os judeus então não quiseram nem conversa. Diz: ó, com esses aí nós não misturamos. Eles não são puros, nós não misturamos. Será que isso não reflete um pouco na gente? Reflete um pouco na gente. Se não for aqueles dos... Eu gostei muito, pastor, da comunhão, né? Da comunhão, não, um momento específico da comunhão, aonde levantamos do lugar e vamos até o outro, né? E isso é importante, porque quebra esse paradigma de que do lado de cá são os judeus e o resto do mundo é samaritano. E nós não temos nada contra isso, ou a favor, mas nós não queremos comunhão com eles. Mas esse texto é um texto interessante, porque o texto é bem claro: e era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? A rota para ir para Galileia, existia duas rotas. Essa de passar por Samaria, e existia uma outra que era maior, mais de 100 quilômetros, tinha que dar a volta para ir para Galileia. E era a rota que o povo fazia, o pessoal comum fazia. Jesus então, deixando a Judéia, diz o texto, e vai para a Galileia. Mas aí diz: mas era necessário passar por Samaria. O que Jesus fez? Pegou a rota normal. Ele não pegou uma rota alternativa, ele pegou uma rota normal para passar por Samaria. Era mais perto. Mas não foi porque era mais perto Jesus passou por Samaria. Não é porque era mais cômodo. Não era porque, né, eles cansariam menos. Não. Tinha um propósito. Jesus tinha um propósito. É como todo cristão. Nós temos um propósito. Eu sempre digo: aí, pastor, o senhor está de férias? Eu digo: não, crente não tira férias. Crente faz missão. Por exemplo, eu poderia estar lá descansando, tomando um açaí por aí, né? Comendo uma farinha de público com uma rapadura qualquer aí. Mas não, digo: vamos congregar, vamos à igreja. Vamos à igreja. Então Jesus tinha um propósito de passar por Samaria. Um propósito específico. Porque, além de ser Deus, Jesus tinha compaixão das pessoas. Ele tinha compaixão das pessoas. E Samaria era um lugar rejeitado, irmãos. Você já passou alguma rejeição na vida? Já passou alguma rejeição? Eu me lembro quando nós éramos pequenos, né, o Reinaldo é mais novo do que eu, ficamos sem o nosso pai e sem a nossa mãe, ainda muito novos. Eu tinha 12, o Reinaldo tinha uns 10, o Manel, o mais novo, tinha uns 8. E nós então fomos criados pela mão dos outros. Os dois mais novos voltaram para a fazenda, e nós ficamos na cidade. E eu lembro que quando era na hora da refeição, bispo Renato, nós éramos os últimos a comer. Nós não tinha pai nem mãe, não tinha ninguém que nos defendesse, não tinha ninguém que nos ajudasse. Aí na hora da refeição, aí escutava as panelas bater, nós ia para a fila, né? Porque se demorasse um pouquinho, corria o risco de ficar sem comer.
De vez em quando escutava um grito: Evaldo, vem almoçar. Mas isso era de vez em quando. E eu tinha que ter o discernimento, a revelação de que hora ia ser a comida. Então, por algumas frações de dias, né, eu me senti rejeitado, sem pai, sem mãe, órfão. Muitas das minhas primas, que como a gente morava, eram as mais velhas, minha mãe ajudou a criar, costurou para elas, que minha mãe era costureira, costurou para elas, tirou da boca nossa, para ajudar aquelas abençoadas, e às vezes elas nos rejeitavam. Eu ficava indignado. Digo, mas eu não vou tocar fogo no corpo por causa disso, não, né? Se alguém tiver que queimar aqui, sou ele, não sou eu. Aquele povo era rejeitado. Dentro de Samaria tinha pessoas que tinham coração, tinha alma. Dentro de Samaria tinha pessoas que gostariam muito de conhecer alguém que os libertasse, que os tirassem do ostracismo, da rejeição. De repente, um jovem galileu resolve ir em Samaria. Se você ver a trajetória de Samaria depois de Jesus, você diz assim: mas não é possível, Deus realmente não é gente, não. Deus não é gente. Se você conhecer a história de Samaria, você vai ver: Deus não é gente. Porque a maioria dos governos aproveita da miséria das pessoas para se auto-beneficiar. Jesus não. Ele nunca se beneficiou, o reino de Deus nunca se beneficiou da miséria das pessoas. Muito pelo contrário, o reino de Deus está entre vós. E aí o reino de Deus entre nós, e dentro de nós fazemos nos doar para quem precisa, para quem necessita. Aí Jesus chama os seus 12 e diz: vamos ali comigo fazer uma viaginha, né? Uai, Jesus, cadê o nosso Corolla? Né? Cadê a nossa van? Tinha que ter uma van para ir. Jesus: van? Vocês cortaram a unha? Diz: não, vai cortar, porque a caminhada vai ser longa, vai doer na sandália. Corta as unhas. Nós vamos de pé. Hoje para ir na padaria, na esquina, aqui em Palmas não, porque tudo é longe, né? Mas para ir lá na esquina, a gente ou vai numa bicicleta, numa moto ou de carro. Vamos evangelizar hoje? Não, pastor, vamos alugar uma van, todo mundo vai para a praça. Nós vamos de pé, porque enquanto você vai para o lugar do evangelismo, você já vai evangelizando. Não é assim que diz o texto aqui: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. No original diz: enquanto você vai fazendo. Enquanto você vai indo para a missão, vai fazendo a missão. Ah, não, vou ser missionário lá no Paraguai. Aí quando chega na fronteira, você vê o policial, você vê, né, os guardas, você vê gente transitando. Ué, por que você já não pega um panfleto e já não começa o evangelismo? Tem gente que quer ser missionário, mas ele não quer ir mais para a África, né? Piauí. Quem quer ir para o Piauí, irmão, evangelizar? Não, eu vou para Londres, eu quero ir para Londres. Eu quero ir para Nova York, é lá. Eu quero ir para Califórnia, Miami. Então, se abriu uma porta, foi Deus que abriu, é lá. Ninguém quer ir para esses lugares. Uma vez um rapaz chegou: pastor, eu quero ser missionário, quero que o senhor me envie, eu tenho a chamada, eu estou sentindo a chamada. Pastor: é mesmo, meu filho? É um jovem solteiro, seus 22 anos, eu quero fazer missão. O pastor ficou alegre demais com ele. Aí o pastor disse: amanhã, às 3 da tarde, você me encontra aqui no gabinete, que eu vou lhe dar todas as coordenadas e o endereço para você ir ser missionário. Aí 3 horas da tarde, ele não dormiu, ele não quietou. E aí quando foi 3 horas, ele estava no gabinete. Aí o pastor: pois não, meu filho, pode o senhor, senta aqui, vamos conversar. E aí, a chamada está queimando na sua alma, né? Pastor, né? Faltou só aqueles crentes. Tem uns crentes que é bem crente. Isso acontece em Goiás, né? Aqui não acontece. E aí você está crente? Nossa Senhora, toda hora, né? E aí ele diz assim: e aí, como é que está a sua fé? Só faltou dizer Nossa Senhora, né? De tão, ávido pela missão que ele estava. Aí o pastor pegou um papel, entregou na mão dele: está aqui o lugar onde você vai fazer missão. Quando ele abriu, ele começou a ler o endereço. Uai, pastor, isso aqui é a rua da minha casa, uai. Isso aqui é a rua da minha casa. Depois é lá. Você vai começar de uma ponta na outra. Enquanto as pessoas não ouvirem o evangelho, você não pode sair para ser missionário em lugar nenhum.
Se você não evangelizou nem a sua rua ainda, você não pode ir para a missão. É lógico que isso, na verdade, pode ser um radicalismo do pastor, porque Jesus falou lá, pregai, né, em Jerusalém, Samaria, né? Quer dizer, é simultâneo. Enquanto eu estou aqui em Jerusalém, outro em Samaria, né? Mas nos casos específicos pode acontecer que às vezes a sua rua está tão carente de Jesus, e você nunca falou. O outro pastor, o bispo, né, chegou e pastor, deixa eu pregar no domingo, eu estou sentindo uma chamada de pregador. O pastor nunca tinha visto aquele homem dar nenhum testemunho. Mas eu estou sentindo, está queimando. Então, domingo você prega. Aí ele pregou lá na parábola do samaritano e começou, sabe, ele sepultou até o samaritano. E o pastor olhou para ele assim e disse: meu Deus do céu, que mensagem louca é essa? Terminou. E aí ele falou para o pastor: pastor, eu estou sentindo a chamada, porque ele era cortador de cana, né? Aí ele disse que estava cortando cana. Aí ele viu umas letras garrafais lá no céu, dizendo assim, ó, VCC. Aí ele interpretou, disse: vem, Cristo chama. E ele, pastor, eu interpretei, vem, Cristo chama, então estou pronto. Pregou, foi uma decepção. Aí o pastor terminou o culto, chamou ele e disse: irmão, que mensagem louca foi essa que você falou? Não está na Bíblia nada disso que você falou, meu filho. Que livro você leu? Você leu foi o Alcorão? Ou foi o livro segundo o Espiritismo? Onde você leu essas coisas? Aí o pastor disse: meu filho, eu já interpretei essas letras garrafais. VCC não é vem Cristo chama, não. É vai cortar a cana. Que lá é o seu lugar. Quando Jesus chama os discípulos para a missão, Ele chamou para si, escolheu para si entre a multidão na beira da praia. A multidão na praia, ele aqui de costa para o mar. Ele começa a chamou para si. Aí encontrou Mateus na coletoria. E Mateus eu acho fenomenal, Mateus. Fenomenal. Jesus vai passando, vê a coletoria, é onde arrecadava imposto, viu aquele rapaz sentado. E Jesus para lá, para em frente a ele, lá no meio da rua mesmo assim, ó. E fica lá por alguns segundos em pé. E Mateus aqui, quando Mateus levanta a cabeça, que vê aquele homem parado, diz: dá licença aí, dá licença aí. Ele olhou. Aí Jesus aproveitou que os olhares encontraram e disse: vem, me segue. E Jesus deu as costas e foi. O que Mateus fez? Juntou os livros, pôs aqui, pôs a pena em cima, pôs aqui, acabou de... Falou para o chefe: estou largando tudo e vou seguir aquele homem lá. Ele simplesmente saiu na porta e foi seguir Jesus. Tem aqueles que já estão prontos para seguir Jesus, mas tem aqueles que são questionador também, como Matias, né? Questionador. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz: vem ver. Mas ele questionou. Quando Jesus chama os discípulos, tinha sempre um que dizia: mas tem que ser hoje, Jesus, não pode ser amanhã, não? Ah, eu acho que vai chover, Senhor, deixa para amanhã. Já viu gente crente assim na igreja? Irmão, vamos fazer o evangelismo? Ah, não sei, não, acho que amanhã eu vou estar com dor de cabeça. Não vou, não. Vamos fazer um retiro da igreja daqui 3 meses. Ah, não, acho que daqui 3 meses eu não vou ter dinheiro. Acho que eu não vou ter dinheiro. Pessimista, né? No grupo de Jesus tinha os pessimistas. Mas Jesus resolve ir em Samaria. Jesus falou, quando Jesus pegou a rota normal, os discípulos ficou assim: não, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Arruinou. Conversando entre si, Jesus, ó, no passo da ema, devagarzinho sempre, e foi subindo o morro e descendo o morro, ó, desertos e mais desertos, e foi. Quando chega em Samaria, aí Jesus disse: na escritura tem um poço aqui que Jacó fez, lá em Siquém, né? Poço de Jacó. Samaria, na verdade, que é Siquém, é um palco de grandes acontecimentos. Dentre eles, né, aquele grande acontecimento que Diná foi violada, né, brutalmente lá em Siquém. Então Siquém era um lugar terrível. E Jesus lembra: tem um poço ali, eu vou ver como é que está esse poço. E Jesus só viu no poço de Jacó. E aí lá ele senta na beira do poço e diz: ó, já está chegando meio-dia, vão lá comprar comida, a cidade está aí, ó, desce aí 2 quilômetros, chega na cidade, compra lá comida. E os discípulos foram comprar comida e ficou Jesus sentado. O texto de Jesus estava lá quando a mulher chegou. Jesus sentado, a mulher chega, a mulher de Samaria. Ela chega assim, olha para ele, olha de cima a baixo e diz:
O senhor não é samaritano não, né? Lá no Goiás tem isso. Você olha assim e diz: você não é goiano não, né? E Jesus diz: não sou não. Já se o senhor é judeu, seus traços, suas vestes é de judeu. Já sou judeu mesmo. Uai, mas peraí, como é que o senhor está falando comigo? Judeu não comunica como samaritano, por que o senhor vai falar comigo? Dizer: porque eu tenho algo novo a lhe dizer, a lhe contar, que nunca falaram para você. Eu vim aqui só por causa de você. Eu poderia ter pego outra alternativa, mas eu vim aqui porque eu quero falar com você. Eu quero falar contigo. Mas o que o senhor tem para me dizer? O que o senhor tem para me dizer? Diz: olha, é o seguinte, Jesus não rodeou muito, né? Foi logo lá na ferida. Diz: olha, pelo que me consta no livro das minhas revelações, você já teve 5 maridos. E agora o que você tem não é seu. E ela: o quê? O senhor conversou com alguém aqui da cidade? Porque todo mundo da cidade sabia como é que ela era. Ela disse: não, tem mais. Você vem todo dia, meio-dia, porque você não pode vir cedo e nem pode vir à tarde, a hora que as pessoas normais vêm no poço buscar água. Por quê? Porque eles não te aceitam. Dizem que era mulher da vida fácil, né? Mas já pensou uma vida fácil dessa, pastor? Era uma mulher da vida dificílima. Aí está correto, dificílima. Você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Quer dizer, podia ser um homem casado, já tinha outra família. E ela ficou, então o coração começou a acelerar. Dizer outra coisa: você vem meio-dia porque você não pode conviver com as pessoas, ninguém te aceita, todo mundo te rejeita. Mas eu estou aqui porque eu te aceito. Mas como assim eu te aceito? Você quer casar comigo também? Jesus: não, melhor do que isso. Essa água que você pega aqui todo dia e bebe, você volta a ter sede, não é? Você não vem aqui todo dia? Todo dia eu venho buscar água para beber, lavar roupa, cozinhar. Depois mas se eu te der a minha água, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede. Ué, mas que água é essa, Jesus? Que água é essa? Se fosse nós, mandava fechar os olhos. Fecha os olhos que eu vou orar por você. Você vai sentir agora essa água, né? Jesus não fez nada disso. Jesus não fez nada disso. Diz: a água que eu dou transborda para a vida eterna. É essa água que você precisa. Aí eu poderia, que o meu tempo já está encerrando, a gente fala demais, né? Eu poderia, essa conversinha de Jesus aqui, existe 3 situações. 3. Primeira situação é que Sicar tinha um problema social. Como eu falei para os irmãos, tinha um problema social. Lembra quando Filipe foi ser pastor em Samaria? Filipe foi ser pastor lá em Samaria. O bispo, né? Foi lá ser o bispo lá em Samaria. Quando ele chega lá, que viu aquela multidão, Filipe ficou maravilhado. Diz: é aqui que é meu campo missionário. Onde as pessoas estão fugindo de problema, Filipe não. Diz: é aqui que eu vou instaurar uma igreja. Dizem que a igreja de Filipe tinha mais de 5.000 membros quando ele teve que sair para a faixa de Gaza. Ele saiu de Samaria e foi para a faixa de Gaza para evangelizar uma pessoa. Uma pessoa. Eu conheço pastores amigos meus que quando ele vai ser transferido, a primeira coisa que ele pergunta: quanto que rende lá? Né? Tem quantas pessoas tem lá? Qual é o valor do rendimento? Onde que é? Que bairro que é? Tem gente assim. Deus chama a gente para fazer a sua obra, a gente fica questionando Deus. Aonde vai ser? Como vai ser? O que eu vou fazer? Irmãos, lança o teu pão sobre as águas. Lá não fala se é mar, ou se é rio, ou se é córrego. Porque tem gente que tem facilidade de cuidar de córrego, mas tem outros que já tem rio, como o pastor falou aqui, é rio. Outro já é mar. Uns deu 5 talentos, outro deu 4, outro deu 1 só. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. O discípulo chega. O discípulo: meu Nosso Senhor, nós enganamos com Jesus. Olha com quem que ele está se metendo. Aí eles encostam pertinho assim: o senhor não fez nada com ela não, né, Jesus?
Você não conhece essa mulher é famosa aqui em Samaria. Jesus, calma, vocês aí não viram nem a metade do terço, vocês vão ver algo agora, espera aí, calma, põe a comida aí, agora nós comemos, põe a comida e vem assistir aqui o restante da história. O problema social de Samaria, quando Filipe chegou lá, houve uma briga, né, entre os apóstolos, porque eles estavam, briga assim, entre aspas, estavam cuidando de muita coisa ao mesmo tempo, e não estava dando conta de fazer a obra, porque lá em Samaria havia muita gente necessitada de pão, material, né? Vida social, morava realmente em lugares inóspitos, e eles se preocuparam com aquilo. Foi onde eles instituíram os diáconos da igreja, para cuidar das mesas, para assistir às viúvas, os órfãos, os necessitados, e eles ficavam com o ministério da palavra. Então Samaria foi palco dessa vida social difícil, discriminação racial, segregação. E aí Jesus diz, vocês têm um problema social aqui muito sério, mas com eles eu não sei, mas com você eu vou tentar resolver. Com você. Porque Jesus é inteligente. Ele sabe que uma pessoa só é suficiente para incendiar o mundo. Uma pessoa só é suficiente para incendiar essa cidade, esse bairro, esse setor. Uma pessoa só. John Wesley, né? A Inglaterra toda ouviu a voz de Deus através dele. Montava no cavalo e saía. Diz que ele passava, era 60 dias sumido no mundo. Aí que voltava para casa. Ele era tão perseguido, ele disse que amava a perseguição das pessoas, porque ele estava no caminho certo. Ele disse que não tinha esse dia que não levava uma ovada na cara, um tomate podre, uma mãozada na orelha. Ele disse que todo dia ele sofria um revés. Diz que uma vez fizeram uma emboscada para ele. Ele passava no cavalo, e aí amarraram uma corda e jogaram os matos por cima para o cavalo tupicar, cair. E eles pensando assim, vai cair em cima dele, vai matar. O cavalo tupicou, caiu em cima da perna dele. Ele diz, agora quebrei minha perna. Aí o cavalo levantou. Quando ele levantou, meio doendo, mancando, ele disse, não, estou bom de novo. Montou no cavalo e continuou a viagem. Aí ele disse que tinha uma semana que não tinha nada disso. E ele começou a orar, Senhor, o que está acontecendo? Eu não fui arrebatado, eu estou aqui. O que está acontecendo? Ninguém brigou comigo, ninguém me xingou. Aí ele disse, quando estava terminando de orar, disse que veio um tijolo, que passou assim, tão raspando a cadeira, que arrancou a ponta do nariz. Ele disse, agora tá bom. Agora eu vou continuar a minha missão. Quando ele fala sobre o dinheiro, ele diz assim, olha, quando eu recebo alguns trocados e põe no bolso, eu trato logo de gastá-lo para ele não achar o caminho do meu coração. Ele dizia isso sobre a correção ao dinheiro. Eu trato logo de gastar para ele não achar o caminho do meu coração. Quando você é chamado para a obra de Deus, a gente não pode olhar, diz cavalo dado não olha os dentes, né? A gente não pode olhar nem para trás e nem para o tamanho da obra, porque o tamanho da obra, quem tem essa dimensão é Deus, não somos nós. Você tem uma obra na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho, na igreja onde você congrega, só que a gente não sabe dimensionar isso. E realmente não sabemos dimensionar e nem podemos dimensionar, porque tudo que é feito com amor não tem limite, não tem tamanho, não tem altura, não tem profundidade. Tudo que é feito com amor. E ele falou para ela, eu vim consertar um problema social muito sério que você tem nessa cidade. Muito sério. Ah, é mesmo, senhor? O que o senhor veio consertar mais? Estou precisando. Em Sicar também tinha um problema moral, principalmente na vida daquela mulher. Olha a situação daquela mulher. Os seus familiares rejeitavam. Ela tinha uma vida difícil, uma vida vergonhosa. Hoje parece que as coisas estão ficando tão normal, né? Um absurdo, né? Um grupo de pessoas aí querendo legalizar a pedofilia, pastor, né? Legalizar a pedofilia. Não, é doença. É doença. É doente mesmo, é o cão é que coloca essa doença nas pessoas. Tem que tratar a vida espiritual e moral dessas pessoas. São pessoas imorais, vivendo no meio dos morais. Não, e ser moral hoje, né? É uma forma de sermos puritanos demais, até fora da água, o peixinho fora d'água.
O politicamente correto para eles hoje é isso aí: não pode mexer, não pode tocar, tem que passar a mão, direitos humanos. É assim que é o politicamente correto. Só que, biblicamente falando, o politicamente correto é quando você resolve viver a verdade, ponto final. Esse é politicamente correto. Problema moral sério. Tem gente que está na igreja hoje, mas sofreu muitos problemas morais, e às vezes ainda sofre problemas morais. Que não é de hoje que a gente vê testemunhos e mais testemunhos de pessoas que na verdade são imorais e dentro da igreja, pedófilos dentro da igreja, prostitutos, adúlteros dentro da igreja, né? Porque somos pessoas, gente, as pessoas vêm tudo quanto é jeito, mas Jesus diz: eu estou aqui para consertar a sua vida. Eu vim aqui para trazer uma nova vida para você. A sua vida moral ou imoral, ela veio até aqui. A partir daqui, a sua vida vai mudar. Falou para ela. E em Sicar também, lá em Samaria, tinha um problema espiritual. E o problema espiritual era dizendo: onde é que nós vamos adorar a Deus, né? Onde que vamos adorar a Deus? Jesus disse assim: não é naquele monte nem naquele. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. E em verdade. Vamos ficar de pé? Quero passar para o bispo, já passei 2 minutos do meu horário. Nos coloquemos em pé. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher não aguentou a pressão de Jesus. Não aguentou a pressão espiritual. Jesus disse: eu vou dar um novo rumo para a sua vida. Sua vida vai pegar outro. Quando Jesus começou a falar para ela aquelas palavras, e começou a queimar dentro dela, ela começou a beber da fonte verdadeira. O que ela fez? Deixou o cântaro e saiu correndo para a cidade. Chegou lá e anunciou para todo mundo que tinha conhecido o profeta lá no poço. Falou tudo o que ela estava passando, tudo que ela precisava. E ela começou a chamar as pessoas: vamos lá, vamos ouvi-lo, porque as suas palavras são arrebatadoras. As suas palavras são transformadoras. Eu já estou me sentindo um vaso. Eu estou me sentindo já uma outra mulher. Uma outra mulher. Jesus tem uma nova história para mim e para você. Assim como aquela mulher, Jesus colocou um novo cântico na sua boca. Jesus tem um novo cântico para mim e para você. Assim como aquela mulher, Jesus colocou um novo sentimento no seu coração. Jesus tem um novo sentimento para você. Não importa se o relacionamento não deu certo, não importa se você está sentindo vilipendiado, não. Jesus tem um novo sentimento. Guarda o seu coração para Deus e Ele vai consertar ele. Jesus vai dar um novo sentimento, um novo rumo. Quando alguém vem aconselhar, dizer: pastor, terminei meu namoro e não sei o que, diz: minha filha, fica sossegada. É um livramento que Deus está te dando. Entenda como um livramento. Quantas pessoas estão num relacionamento, até conjugal mesmo, né? E não pode separar, né? Conjugal mesmo, vivendo uma luta, uma guerra, 2 inimigos dentro de casa, guerreando entre si. Mas não foi isso que Deus preparou. Mas Jesus tem um novo sentimento para o seu coração, para o meu coração. E ainda digo mais para encerrar, para nós orarmos: Jesus tem uma nova sandália para colocar nos seus pés. Uma nova sandália para colocar nos seus pés. Aleluia. O filho pródigo diz, arrependeu, diz: levantar-me-ei e voltei com meu pai. Aleluia. Quando chega lá, o pai calça ele, veste ele, põe um anelão no dedo, diz: agora você faz parte do reino, da família, e você daqui não sai mais. Daqui não sai mais. Jesus tem coisa nova para a gente, todo dia o novo de Deus vai brotando. A cada passo que você vai andando nas ruas dessa cidade, o novo de Deus está acontecendo na sua vida. A cada manhã, o novo de Deus está brotando em você, na sua casa, na sua família. Talvez um filho, um parente, um amigo não está dando certo em alguma coisa, e você levanta cedo resoluto de que Deus tem uma solução. De repente Deus vai encaminhando, vai trazendo outros sentimentos, outros passos novos vai acontecendo. Daqui a alguns dias você diz assim: só o Senhor é Deus, porque se não fosse Ele, estaria na penúria. Mas Deus me alcançou no poço de Jacó. Aqui a igreja é poço de Jacó. Aqui tem água limpa,
limpa, aqui tem água limpa, e não precisa ficar gastando energia com balde, não. Aí vem a cachoeira de Deus, as águas de Deus, águas purificadoras, águas que purificam, que limpa, águas que dão novo rumo. Feche os seus olhos, bondoso e querido Deus, diante da tua presença gloriosa. Eu quero, Senhor, prostrar-me, entender que o Senhor tem o melhor para mim, para a tua igreja, para o teu povo, para a igreja vaso de vida. O Senhor tem um novo, calça-nos com sandálias novas. Dá, meu Pai, novo sentimento para o meu coração. Dá, meu Pai, um novo cântico para os meus lábios, porque eu quero te louvar, eu quero te honrar e quero te glorificar, em nome de Jesus.